Bem-vindo a Golang SP. Siga @Golang_SP no Instagram e YouTube. Quer palestrar? Participe dos nossos eventos e fique por dentro das novidades. Boa noite. Prazer, eu sou o Vitor. Eu vou falar aqui de injeção de dependência em Go. Eu trabalho aqui na Samap como desenvolvedor de software na tribo de Payments, mais especificamente no time de recebíveis, que lida com recebíveis, contratos, aquele negócio lá de usar o dinheiro que você vai ganhar para fazer um empréstimo, coisa desse tipo. Dá para ir? E aí, primeiro eu vou dar uma introduçãozinha básica aqui, como que é a injeção de dependência em outras linguagens. Depois eu vou dar um resumo sobre como que está o estado de injeção de dependência no ecossistema de Go. E vou fazer uma demonstraçãozinha aqui de um código que eu fiz, usando uma biblioteca de injeção de dependência que eu mesmo fiz. E aí, no final, vou abrir para dúvidas, mas eu acho que durante a apresentação vocês podem perguntar e se vocês quiserem, enfim. Então, bora lá. Isso daqui é a injeção de dependência em C Sharp. Quem aí gosta de C Sharp? Caramba, hein, mano. O C Sharp tá fraco. Eu gosto bastante assim do sistema de injeção de dependência do C Sharp, porque ele é embutido na linguagem, né? Ele é embutido no .NET. Você não precisa instalar nenhuma biblioteca externa para utilizar, para tirar proveito dessa tecnologia. E por causa disso, bibliotecas, desenvolvedores que fazem coisas para o C Sharp acabam fazendo essas coisas com isso em mente. Então, tudo que você for usar em C Sharp acaba integrando muito bem no ecossistema do .NET com injeção de dependência. Para dar um exemplo, quando você vai usar alguma biblioteca do SDK da AWS, eles fornecem um método para se adicionar lá, tipo, que está mostrando aqui de services.add não sei o quê, fornece tipo um services.add S3, services.add SQS. Então, a configuração das coisas fica bastante simples. E aqui o Java. O Java, eu acho estou mostrando aqui o negócio do Spring Boot, diferente do C Sharp, não é embutido por padrão na linguagem, você requer usar uma biblioteca externa. Eu não pesquisei muito, mas eu imagino que o Spring Boot deve ser o mais usado do Java, os caras aí do Java é. Aliás, eu nem perguntei, quem gosta aqui de Java? Quem aqui gosta de Java? Ô, Java tá mandando melhor, hein, mano? Caramba. E eu gosto bastante assim desse esquema do Java, que a gestão de dependência dele é bem declarativo, né? Se a gente for comparar aqui com o que estava no C Sharp, você vê que é bem procedural, assim. Adiciona essa dependência aqui, adiciona isso aqui, adiciona isso aqui. No caso do Java, você já define o comportamento dos seus componentes na própria declaração deles. Isso daí simplifica bastante você fazer essa configuração dos seus serviços, seus componentes. Acho bem interessante. E aí, para terminar aqui, o TypeScript, o mais famosinho que tem é o tsring. Quem aqui gosta de TypeScript? Caralho, não é possível, mano. Oi? Uma galerinha ali levantou a mão que eu vi.
Não vai ter, mano. PHP não vai ter. Oi? Não vai ter, mano. Não vai ter. E aí, assim, o TestNinja acho que foi a própria Microsoft que fez. Eu imagino que eles se inspiraram um pouco em como que é feito lá no C Sharp com .NET. Mas vocês veem que ele tem uma misturinha dos dois ali, né? Tem também o trem ali de arroba, de usar decorator para declarar as coisas. Então, você pode fazer das duas formas assim que vai funcionar. Eu já trabalhei com TypeScript, eu já usei bastante esse TSRing, ele é bem bom, assim, bem bacana. Agora vamos falar da biblioteca de injeção de dependência no Go. Da galera que trabalha aqui com o Go, vocês usam injeção de dependência no trabalho, em algum projeto de vocês? Só um? Só você? Oi, Edgar, tu falou que usava lá na Uber, pô. Qual que você usa? Reflex? Ah, Reflex, é da Uber. É da Uber. Então, assim, como vocês podem ver aqui, não é um negócio muito difundido assim na comunidade. Pelo que eu li por aí, eu sei de pessoas que odeiam injeção de dependência, não sei porquê, para mim é um negócio muito bom, um negócio que facilita bastante o desenvolvimento, facilita bastante a gente escrever teste para as nossas aplicações. E aí, pelas minhas pesquisas, a biblioteca que eu achei que tem mais adoção assim é essa biblioteca que o Go fez, que chama Dig. Como vocês podem ver, é um pouco parecido assim com o paradigma que tem lá no .NET. Mas ele é um pouco limitado assim no .NET. Você tem alguns esquemas de você declarar tempo de vida dos seus componentes, que eu vejo que não é possível, pelo menos, não sei se eu sou burro demais para para não saber se é possível ou não. Tipo aqui vou voltar um pouquinho aqui rapidão. Tipo assim, aqui no C Sharp vocês veem que tem esse add transient, add scope, add singleton. Isso daí define o tempo de vida do seu componente, que dando um exemplo ali na user controller, na hora que for instanciar essa classe, como o email service está sendo declarado como transient, toda vez que for instanciar o user controller, ele vai definir uma instância diferente para o email service. No caso da user repository, como está com scoped, ele vai gerar só uma instância por contexto. Então, seria por requisição, ou sei lá, por mensagem de consumo numa fila do SQS. E eu vi que naquela biblioteca do Uber, eu não encontrei esse tipo de coisa. E mais algumas outras coisinhas assim que tem em injeção de dependência que é legal, que acabei não encontrando. É bem simples, assim, bem útil. E é assim, na própria documentação deles, eles colocam esses detalhes aí. É bom para você fazer um framework de aplicação, para você fazer resolução de objetos, mas não dá para você fazer essa resolução das suas dependências durante o runtime. Você não consegue fazer uma resolução dinâmica. Mas esse negócio do Service Locator, que eu não sei o que é, nunca usei. Mas esse dig aí é o cara que o FX é montado em cima para funcionar. E aí eu encontrei várias outras. Eu não
sei se alguém aqui usa alguma dessas. Tem várias bibliotecas de injeção de dependência. Todas que eu encontrei fornecem soluções bem parecidas. Algumas usam técnicas segregando a injeção de dependência em módulos. Outras fazem um agregado dentro de um objeto. Cada uma usa uma técnica diferente, assim, mas todas, no final das contas, acabam proporcionando mais ou menos a mesma solução. E aí tem essa bibliotecazinha aqui, que foi eu que fiz. Se alguém quiser dar uma olhada ali no QR Code para ver, está lá no meu GitHub. E aí eu listei algumas vantagens aqui do que eu coloquei dentro dessa biblioteca. Tem as Application Lifecycle Hooks. Então, você pode definir comportamentos de componentes que vão ser executados na inicialização da aplicação ou na finalização da aplicação. Você consegue fazer resolução de dependência dinâmica. Então, você consegue implementar algo do tipo um strategy pattern. Por exemplo, você vai receber algum pagamento, com base numa chave você define se vai passar esse pagamento por cartão de crédito, por boleto, por Pix, sei lá. Ele usa generics. Também é possível fazer resolução de listas de dependências de um mesmo tipo. E ele torna bem fácil fazer um override de dependência que facilita na hora de você definir mocks para escrever os testes. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Beleza. Então vamos para a demo. Eu quero ver como que eu vou falar no microfone enquanto eu estou escrevendo o código. Valeu. Boa. Tá dando para ouvir aí? Tá. Eu fiz uma aplicaçãozinha aqui bem básica. Ela só tem duas ações aqui para criar uma task, passando um título, uma descrição, e uma ação aqui para listar todas as tasks. Eu vou abrir o terminal aqui para rodar ela. Espero que esteja funcionando. Deixa eu só ver se o Postgres está rodando. Está rodando, tá. Então, beleza, está rodando nossa aplicaçãozinha aí. Se eu for chamar essa requisição aqui para pegar, não tem nenhuma task, o banco está limpo. Aí a gente pode criar alguma task aqui. Título, corrigir um bug. Eu odeio a sugestão desse cara. Criou a task, retornou aqui o data de criação, de alteração. Vamos fazer outra. Show. E aí, se a gente for listar agora, está trazendo todas as tasks. Show de bola. Agora eu vou mostrar mais ou menos assim o código da aplicação em si, como que está estruturado. Aqui eu tenho uma pastinha de renders que mapeia para essas ações que estão configuradas aqui. Tem o render de criação de task e tem o render para buscar todas as tasks. Eles estão estruturados mais ou menos da mesma forma. Aqui tem o render de criação, recebe uma repository, um time provider. Pega os valores que passou do input aqui e tal, seta um status inicial, chama a task no repository e retorna um output. Código bem tranquilo.
o get_all_task, mesma coisa. Acho que todo mundo aqui deve estar familiarizado com um código desse tipo. Acho que está bem em linha com o padrão assim, do que todo mundo desenvolve, pelo menos aqui na Samap. E aí, assim, tem esse cara aqui. Se a gente for ver no código, não tem nenhum lugar chamando essa função newRender, certo? Essa função não está sendo chamada em nenhum lugar. Magicamente, está passando por aí. Eu posso até provar que ele está passando por aqui. Vou inicializar em modo debug. Esse daqui é o get_all, né? Tá cansando aí, mano? Ai, velho. Tá. Então, se eu mandar a requisição aqui, parou aqui no breakpoint. Então, assim, alguém tá instanciando o render. Não tem mágica aqui, isso aqui está acontecendo. E é justamente aqui que entra a biblioteca de injeção de dependência. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que isso daqui acontece, e aí depois eu vou mostrar como que o código está estruturado para integrar essa injeção de dependência dentro do servidor HTTP que está rodando. Então, eu vou criar um scriptzinho simples aqui para demonstrar. Show. Então, eu vou ter, sei lá, um tipo service aqui, que só faz pode ser isso daqui. E aí tem uma função para instanciar essa service. Certo? No código tradicional, sem injeção de dependência nem nada, o que a gente faria seria algo desse tipo. Certo? Se eu for rodar esse cara, não aconteceu nada porque não tem print. Pera aí. Agora vai. Canalhas. Show, tá rodando, hein? Tá rodando. Eu sei programar, hein, galera? Eu sei programar, mano. Caralho, velho. Tá. Mas assim, a gente sabe que não é assim. A gente tem um negócio, mesma coisa lá, tem o código aqui. Ele precisa, sei lá, de algum acesso ao banco, acesso a um storage, a uma fila, alguma coisa desse tipo, algum serviço externo. Então, eu vou criar aqui um type, sei lá, database. Tá errado database, né? Valeu, ChatGPT. Tá de novo. Show! Gostei da sugestão dele. Caramba, velho, o cara é bom. Beleza, aí para eu instanciar aqui o new service, eu preciso criar um database antes e passar ele aqui dentro. E aí ele vai rodar. Hello from service connected to database. À medida que o código vai ganhando complexidade, a gente vai aumentando a necessidade de estruturar melhor. Isso daqui vai ficando cada vez mais complicado. Às vezes vai ter um config aqui em cima, vai ter alguma coisa do tipo. A gente precisa
tomar cuidado com a ordem que a gente declara as coisas, porque vou precisar declarar um database antes do service, mas começa a ficar complicado as coisas à medida que a gente vai adicionando código na nossa aplicação. A injeção de dependências simplifica muito esse negócio. Para usar a biblioteca que eu criei, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um container. E aí, depois que a gente cria um container, a gente registra as dependências dentro desse container, usando algum desses métodos aqui. Register. E aí tem várias versões aqui, Register Scope, Register Singleton. Eu vou botar o Register Singleton aqui, que significa que sempre que eu dar um resolve no tipo que está sendo registrado aqui, ele vai pegar sempre a mesma instância. Então, a gente registra um construtor aqui para service. E um para o database. E aí, se eu quiser instanciar a service, eu não preciso mais disso. Eu posso vir aqui e fazer simplesmente resolve. Ele retorna um erro. Show? É isso. Assim, o básico é isso. O lance que a gente tem que ver agora é como que isso daqui integra no código de verdade, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui na nossa main, vocês podem ver, a primeira coisa que acontece é a criação de um container. Depois tem essa função aqui que cuida de fazer o setup da aplicação. E aqui estão sendo registrados todos os services, configuração, o time provider, os handlers, conexão com o banco de dados, qualquer coisa que a gente for usar dentro da nossa aplicação estaria sendo registrado aqui dentro. E aí, para pegar o servidor HTTP e rodar ele, a gente chama aqui GoSyringe Resolve, passando o tipo dele, passando o container. Se a gente for ver dentro aqui da Register Services, vocês vão ver que tem um registro aqui para esse HTTP server aqui, que magicamente vai chamar esse construtor e todas as dependências dele quando for feita essa chamada aqui do resolve, né? Se eu, sei lá, comentar esse cara aqui, não está mais registrando o server e tentar rodar minha aplicação, ele vai falhar. Aqui, ó, no constructor register for type HTTP server. Então a gente precisa fazer isso para o negócio funcionar. Mesma coisa para as dependências dele. Então aqui config, se eu, sei lá, arrancar o config, ele vai chorar aqui, ó, fail to resolve argument 0 do construtor do HTTP server e fala aqui, no constructor register for type config. E é assim, eu acredito que isso daqui simplifica muito na hora da gente programar, porque se a gente for ver aqui nos senders, eu simplesmente declaro aqui tal, registro ele aqui nos meus serviços e pronto, está funcionando. É basicamente isso. E aí, quanto tempo tem ainda de... 2 minutos só? Caralho, velho.
Tá bom, beleza. Eu vou mostrar uns testes aqui. É, aqui esse teste, se a gente fosse escrever esse teste aqui no modelo tradicional, provavelmente a gente viria com algo assim, de criar um renderer aqui e aí passar repository e passar um time provider. E aí a gente precisaria criar a repository aqui, e aí precisa passar um pool de conexão aqui. E aí precisa criar o time provider também. Certo? E aí eu preciso arrumar um jeito de fazer esse pool de conexão. Não vou escrever aqui, que eu não sei como que eu estou fazendo, mas vocês veem que começa a complicar bastante, assim. Quando eu tenho um negócio aqui só dessa forma, não preciso me preocupar com isso. Só dou resolve no objeto que eu estou querendo testar e sigo com a minha vida, sigo com o meu teste. Não preciso ficar perdendo meu tempo fazendo esse tipo de código aqui. E queria mostrar só mais um negocinho aqui, que é essa função utilitária aqui que eu criei do Register Test Services, né? Que assim, tem essa função aqui que vai registrar todos os serviços padrão, tal, vai fazer sei lá, o carregamento de configuração aqui do variável de ambiente, mas para o meu caso de teste, eu gostaria que essa configuração conectasse num banco de teste. Eu não quero que ele conecte sei lá, no banco que está rodando na minha máquina, né? E aí, para fazer isso, eu utilizei aqui o test container, queria aqui o container do Postgres, gera uma connection string, e aí ele cria uma configuração aqui, apontando para a connection string gerada aqui pelo test container. Então, só de fazer isso daqui, depois do register service, eu já consigo fazer que meu testes rodem com uma configuração padrão de teste, sem ter muita dificuldade de fazer isso. Mesma coisa aqui para o time provider. Tem muito teste que a gente vai fazer que depende da gente validar se o negócio gravou com uma data correta. Por exemplo, aqui nesse teste aqui do create test, ele está validando que a saída aqui, o updated at, foi numa data específica. E aí eu consegui fazer o mock dessa data aqui sem muita dificuldade. Então, assim, dessa maneira eu consigo representar com fidelidade toda a minha aplicação, toda a configuração da minha aplicação e substituir, só no contexto do teste, algumas dependências específicas que eu vou querer para poder rodar o teste ali no ambiente dele mesmo. Eu poderia aqui por exemplo, aqui ele está usando o render, ele está batendo direto no banco. Se eu quisesse fazer um teste unitário aqui, eu poderia registrar um mock lá para, como é que é? Para task repository. Eu não estou com o mock criado aqui, mas finge que aqui vai ter uma função que retorna um mock desse cara. Todos os outros serviços da minha aplicação estão se comportando do jeito que é definido padrão, quando vai rodar em produção. Especificamente esse serviço, eu estou fazendo um mock dele e vou escrever o meu teste com isso. E é isso. Sei. Acabou o tempo? Oi? Como assim? O código da minha lib? Tá. Meu Deus. Esse cara aqui tem essa interface padrão aqui que define uma registration key e tem esse método interno que define
Essa registration key ela vai guardar o tipo que vai ser referenciado na hora do resolve. Então, por exemplo, ele vai guardar esse tipo aqui do create task handler e vai amarrar esse tipo a uma função de construtor, que é essa função que a gente passa aqui como segundo parâmetro. E, por fim, um lifetime, que define a estratégia de cache desse objeto. Então, se for singleton, ele vai fazer o resolve sempre do mesmo objeto. Se for transient, ele vai criar uma instância nova toda vez que chamar o resolve. E se for scoped, ele vai chamar a mesma instância, mas no contexto de uma requisição, que eu posso mostrar aqui como que é feito no negocinho que eu fiz aqui do middleware, criando aqui um child container. Quando eu crio um child container, sempre que dá resolve num serviço que foi registrado como scoped, ele vai pegar sempre a mesma instância. Isso aqui é útil, por exemplo, para você implementou algum middleware, alguma estratégia de autenticação e quer disponibilizar os dados do usuário autenticado injetados dentro dos construtores dos serviços que você tem no seu código. Então, poderia o render ser um serviço scoped e aqui eu injetar algo como user context. E aí o framework trataria de injetar um user context diferente por cada requisição que estiver rodando ali dentro do código. E aí? E é assim, meio complicado. Eu não sei se daria para, mas tipo, tem bastante coisa aqui de fazer lock, verificar se o container está disposed, ele vê ele tem uma estrutura de dados aqui para fazer o registro das dependências. O resolve é legal também. A lógica que ele faz o resolve aqui é para fazer o resolve dos parâmetros. Está aqui em algum lugar. Aqui, ó. Aqui ele vai pegar os parâmetros da função e aí, por reflection, ele determina qual que é o tipo que está sendo passado ali para aquela função. Com base naquele... Ah, valeu, mano. Com base naquele tipo, ele sabe qual função de construtor ele vai chamar para instanciar aquele serviço. E ele vai fazer isso para todos os argumentos até achar. Inclusive, ele tem um esquema aqui de detecção de dependência circular. Aqui aparece aquela mensagem de erro lá que eu tinha mostrado lá para vocês. Não sei o que mais mostrar aqui. Alguém quer tirar uma dúvida? Eu vi que você usou Reflection e tal. Você fez algum benchmark assim para ver qual que é a performance disso em relação a fazer isso manualmente direto no serviço? Vou mostrar aqui. Aqui tem esse benchmark. Ele está comparando dois métodos de fazer instanciamento de um valor específico, né? Então, tem aqui o método tradicional e tem aqui o método usando a biblioteca.
E aí, se for ver como está configurado esse serviço, a gente tem aqui um render que recebe 4 serviços. 1, 2, 3, 4 serviços. E se a gente for ver o serviço, cada um deles recebe 1, 2, 3, 4 subserviços e cada um deles vai receber uma config. Acho que se a gente fizer uma matemática aí, vai dar 4 vezes 4? Sei lá, 16 instanciamentos aí que ele vai fazer. E assim, rodando o benchmark, no modelo tradicional, eu rodei o benchmark aqui na minha máquina, né? No modelo tradicional, ele estava levando em torno de alguns nanosegundos, rodando o benchmark aqui usando a biblioteca, foi na ordem de microsegundos. Então, foi 30 vezes mais lento. Se você vai fazer alguma aplicação que é sensível a essa escala de tempo de nanosegundos, você não deveria usar essa biblioteca, né? Mas grande maioria das aplicações aí na web, adicionar alguns microsegundos a mais ali na requisição, acho que nenhum ser humano é capaz de perceber. Então, pelos benefícios que a biblioteca traz, eu acho que compensa essa perda de performance. É 30 vezes, mas é tipo numa escala muito pequena e imperceptível, não vai fazer diferença. Opa. Odeio o microfone, vamos lá. Quais são as vantagens de usar o FX e o que são os life cycles que você mencionou no começo? Desculpa, não consegui ouvir. Tem que me repetir. Quais as vantagens e desvantagens de usar o modelo de injeção que você mostrou e o que são os life cycles e por que eu deveria usar para fazer gracefully shutdown ou mesmo para startup da aplicação? Tá, assim, eu diria que eu espero que eu tenha conseguido demonstrar aqui isso, mas para mim a vantagem principal são duas vantagens na minha visão. Uma é você escreve menos código, você ocupa a sua cabeça menos com um negócio que a gente chama de component assembly, que é isso de você tem um serviço que precisa de uma repository, que precisa de uma conexão, que precisa de um config. Esse tipo de preocupação não passa mais pela sua cabeça, você não vai mais precisar se preocupar com isso. Tu só cria você vai adicionar algum serviço na sua aplicação, tu só cria ele, lista as dependências que você sabe que já tem e usa ele com simplicidade. Na questão de escrever os testes, eu acho que facilita bastante no sentido da gente conseguir fazer um cherry pick do que a gente vai fazer override no nosso teste, porque dificilmente a gente vai escrever um teste e ele vai rodar com a configuração idêntica à configuração que a gente faz para inicializar a aplicação. Sempre vai ter alguma coisa de mock, algum negócio que vai rodar com alguma conexão diferente. Por exemplo, se a gente for rodar fazer algum teste de integração com alguma coisa que conecte com algum serviço da AWS, provavelmente a gente vai estar usando o local stack. Aí a gente precisaria configurar o endpoint ali no AWS config. Com esse framework, eu faria isso simplesmente chamando mais uma função aqui para registrar o meu AWS config aqui com um config tipo que tá configurado com o endpoint lá do local stack. Aqui tá errado, né?
Tipo assim, eu só preciso dessa linha de código para conseguir integrar o meu código de teste com o local stack. Não preciso de mais nada, não tem complicação. Qual que foi a sua outra pergunta? Era sobre os life cycles, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui rapidinho. Vou tentar implementar esse user context aqui. Valeu. User com... ID string. E aí, lá no meu register services, esse aqui é o que? O create task, né? Tá. O create task, eu vou precisar deixar ele como scoped. Cadê o resto do meu código? Aí, boa. Então, assim, para adicionar um user context aqui, eu só criei o tipo, defini estou meio perdido aqui. Defini uma função aqui, registrei, e ele vai registrar um ID diferente para cada requisição que rodar. Eu vou botar um log aqui para a gente conseguir ver o efeito disso. H. Eu não botei. Espera aí. Aqui. Tá? E aqui. Certo? Assim, lembrando que na hora de instanciar um user context, ele está gerando um novo ID sempre aqui, só para simular que é um usuário diferente se conectando. Se a gente for rodar o código agora... Está rodando. Vamos criar uma task. Teste elegante. Beleza, criou. Apareceu esse UID aqui, certo? Se eu mandar de novo, apareceu outro aqui, ó, começa com 5. Então ele vai ter uma instância para cada request. Se a gente mudar esse cara para singleton, ele vai ser a mesma instância para todo o ciclo de vida da aplicação. Ele vai instanciar uma vez e vai reutilizar aquela instância. Então, vou mandar várias vezes aqui, ó, certeza. Mesmo UID. Certo? E no caso do transient, ele é uma instância diferente sempre que você dá um resolve. O scoped, ele funciona se você estiver usando um child container aqui, certo? A ideia é que se cria um child container para cada escopo de código ali que defina algum contexto que deva ser isolado à execução de outros contextos. Então, por exemplo, uma requisição do endpoint HTTP, uma mensagem que
consumiu de alguma fila, coisa desse tipo. Né? Deu para entender? Acho que é isso. Bem, acabou o nosso tempo para perguntas, gente. Uma salva de palmas para o Victor. Valeu.